Nosso tema de hoje do programa é Pausa para a Saúde. A gente vai falar sobre autoconfiança. Autoconfiança que é, na verdade, um dos pilares importantes para a saúde física e mental, né? E para falar sobre isso, claro, a gente chamou um expert sobre o assunto, Luciano Leitão. Tudo bem, Luciano? Então, Luciano, você que é coach, palestrante, ajuda as pessoas trabalhando no aconselhamento das pessoas. A gente vai falar hoje sobre autoconfiança, o quanto isso é importante na vida das pessoas. E é realmente importante isso? Sim, com certeza. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Falar de autoconfiança é falar de autoconhecimento. Não tem como você falar de autoconfiança sem falar de autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É você conhecer as suas limitações, você conhecer os seus bloqueios, as suas dúvidas, você conhecer a si mesmo. E você conhecendo a si, automaticamente você vai assumir uma postura mais positiva diante da vida. Então você já vai começar a perceber a sua importância dentro da sociedade. Só para ter uma ideia, assim, se eu ter uma postura mais positiva, né? Isso já vai me ajudar. Então já é um primeiro pilar assim que eu já posso começar. Ser mais positiva, é isso? Isso, exatamente. No entanto, para ser mais positivo, você tem que ter uma boa autoimagem. Você tem que ter uma imagem de confiança, uma imagem interna, tem que ter uma boa comunicação interna. É aí que está a questão. Porque as pessoas geralmente elas estão presas nos pensamentos negativos, nos pensamentos viciosos. E você tem que mudar os seus hábitos mentais, começar a focar mais nas suas qualidades, começar a exaltar aquilo que existe de bom em você. Então você está falando para a gente que para ser bem-sucedido, para ser alguém na vida, eu tenho que ter uma autoconfiança dentro de mim? Isso é importante, assim, eu ser autoconfiante para ser bem-sucedido? Isso, exatamente. Tem que ter eu diria que você tem que ter uma boa comunicação interna. Tendo uma boa comunicação interna, você consegue automaticamente ser autoconfiante. Que a autoconfiança é um subproduto da comunicação interna. E o que é comunicação interna? São as emoções, são os pensamentos, são as ideias, são os impulsos que podem levar você a cair num vício, por exemplo, cair num hábito negativo. Tá, então para eu ter essa comunicação interna comigo mesmo, eu tenho que me olhar, né? Isso, tenho que aprender a me olhar. Você tem alguma dica, assim, porque nem sempre é fácil, né? A gente se olhar, nem sempre é fácil a gente olhar e ver os nossos defeitos, sim, né? Com certeza. Na verdade, é bem difícil, bem complicado, né? Você tem alguma dica, assim, que a gente pode começar a se olhar mais, a se enxergar mais? Olha, a dica que eu dou, primeiramente para a maioria das pessoas, é se olhar sem julgamento, sem comparação. Porque quando você se olha e você percebe que você cometeu um erro, quando você percebe que você não foi bom o suficiente, você automaticamente vai minando a sua autoconfiança. E nesse momento que você percebe que as portas para negatividade ficam abertas e você fica a mercê de pensamentos que totalmente contrários à autoconfiança. É aquela questão, então, a pessoa que está com baixa autoestima, né? Então, ela conseguiu enxergar que ela quer ter mais autoestima e quer sair daquela zona, né, que ela está ali de baixa autoestima, é uma pessoa mais tímida, mais retraída. Será se a timidez ela tem uma associação aí com a autoconfiança? Sim, nesse caso específico, a pessoa ela desenvolveu uma autoimagem negativa e começou a reforçar isso, a condicionar constantemente. Então, ela cria uma defesa dessa parte dela, no caso da timidez, ela cria uma defesa, ela não quer que ninguém se aproxime dela porque ela não quer que ninguém descubra que ela é tímida ou que ela tem um bloqueio ou que de repente ela
Porque ela sofre de insegurança. Então ela cria esse bloqueio. E quando ela cria esse bloqueio, a autoconfiança dela, que é a questão de você sair, se comunicar, se expor, isso fica bloqueado. Justamente por essa parte nossa que quer nos defender. Então temos que começar a mudar o foco. Ao invés de você focar naquilo que você não gosta em você, foca naquilo que você gosta. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é colocar tudo na mesa, né? Isso, enxergar exatamente. de maneira sem aquela mentira interna que a gente conta pra gente mesmo, né? Né? Eu, coitado. Ou então se fazer de vítima, né? Coitadinho de mim. Coitado de mim, porque ninguém me entende, porque as pessoas que são ruins, ou seja, todo mundo é ocupado. Isso. Então é importante também essa questão de se autorresponsabilizar, né? A respeito da tua vida e enfrentar e colocar as cartas na mesa. Sim, é porque os reflexos sociais, eles são criados por nós. Né? A gente, quando cria um hábito de pensar positivo, por exemplo, a gente vai começar a focar naquilo que é positivo. Quando você começa a focar nisso, você entende que você é responsável por aquilo que você manifesta na sua vida, por aquilo que você cria. No entanto, as pessoas não querem ter essa responsabilidade. Não, eu não criei isso aqui, assim como eu não criei algo lá no meu passado. Isso aí aconteceu porque eu sou uma vítima. Então ela vai a frequência emocional da pessoa começa a cair. E o programa Figuras veio hoje perguntar para as pessoas a seguinte pergunta: você já teve medo de falar em público? Já sim, com certeza. Às vezes complica um pouco, né? A gente sente na hora de falar alguma coisa, numa entrevista, alguma coisa assim relacionada a mulheres, né? A gente fica meio ansioso, né? Mas depois vai ficando mais descolado, vai crescendo, vai ficando mais despojado, digamos assim, né? Thales, diz pra gente, e quanto ao emprego, você já teve dificuldade de verbalizar com a pessoa que está entrevistando você no trabalho para uma vaga pleiteando uma nova vaga de trabalho? No começo a gente fica um pouquinho assim meio travado, né? Mas depois basta se preparar um pouco mais, né? A gente consegue falar bem tranquilo. Então quer dizer que um coach, se você tivesse um coach que te preparasse e na hora que ele te preparar, você acha que é válido isso, ter um coach para que você possa ficar preparado para uma entrevista ou até mesmo para uma paquera? Ah, sim, com certeza, né? As pessoas, acho que eles estão bem mais preparados do que a gente, né? Para esse tipo de coisa, então é sempre bom ter um profissional ali ajudando a gente a melhorar um pouco a nossa maneira de conversar com as pessoas, né? De falar. Eu estou com a Karen aqui, que é estudante de Direito, e ela me relatou. Como é que é isso? Na hora de uma palestra, de uma apresentação do trabalho, você acha que é necessário um coach para você fazer a sua apresentação lá na faculdade? Com certeza, né? Porque a gente precisa de todo um preparo para a apresentação, isso é muito importante, ter calma, ter aquela segurança. Então, a gente precisa, é essencial um coach, que é para a gente ter aquele preparo, ter aquela segurança na hora de apresentar o trabalho. É isso aí, é com vocês aí no estúdio, como vocês veem, né? Todos nós precisamos de um coach para que a gente possa, né, ficar aí mais tranquilo, né, para que a gente possa fazer uma bela apresentação. Obrigado, Carlos, pela sua participação no nosso programa e é com vocês aí no estúdio. Mas, Luciano, deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem. Tem gente que vai ter essa facilidade, né? E vai lá e vai tocar o terror e vai conseguir. Mas tem gente que tem vai ter mais dificuldade, isso é normal. Quanto a isso, você aconselha uma ajuda profissional, as pessoas que estão tendo muita dificuldade e não estão conseguindo sair do lugar, você aconselha uma ajuda profissional? E que profissional assim você indica? Claro, com certeza. Porque assim, o indivíduo ele não vai conseguir sair da zona dele de baixa autoconfiança sozinho. Ele precisa de alguém que tenha recursos, tenha ferramentas para ajudá-lo a seguir nesse processo. Então ele deve procurar uma terapia alternativa, talvez deve começar de repente a meditar. Existem muitas técnicas hoje que podem conduzir a pessoa nesse processo de desenvolver a autoconfiança. Que nada mais porque quando se fala de autoconfiança, a gente não pode falar de técnica. Porque técnicas são... qualquer pessoa pode ter uma boa desenvoltura social
usando técnicas, usando máscaras. E a autoconfiança, genuinamente, ela não tem essa intenção de usar uma técnica. Ela tem a intenção de fazer a pessoa ficar bem com ela mesma. Então, a técnica da meditação, ela ajuda na dissolução daqueles bloqueios que a pessoa tem, alimenta e não quer largar de forma alguma. A gente está voltando para um lado assim espiritual da coisa, né? E o que me deixa assim um pouco fascinada, né, com esse conteúdo, com essa informação. Mas aí vou te fazer uma pergunta. Para quem não quer levar para o lado espiritual, não quer se autoconhecer, mas quer ser autoconfiante, né? Tipo, eu quero ser um homem que consegue mais mulheres, né, na hora da paquera. Eu quero ser uma pessoa que consegue me vender mais, seja na paquera, seja no emprego que eu quero. Tem a mesma pegada ali ou a gente já vai para um outro rumo? Bom, sinceramente falando, eu não acredito que você consegue ser autoconfiante sem ter os pilares principais. Você vai ter que se conhecer, você vai ter que ser verdadeiro, você vai ter que ser sincero. Você pode usar uma técnica, digamos, para, de repente, conseguir uma nova namorada. Eu pergunto, e depois? Porque a técnica ela vai ter uma durabilidade, né? Ela não vai funcionar para sempre. Você vai buscar na outra pessoa aquilo que a técnica propôs, aquela roupagem. Você vai procurar e não vai encontrar. Então, não é uma autoconfiança genuína, porque você vai ter que manter aquele padrão. É uma busca vazia, né? Exatamente. Quando você está nesse aspecto de resultados práticos, você tem que ter cuidado, na realidade, com resultados práticos e rápidos. Bom, a gente levaria essa conversa com toda certeza até altas horas, né? Porque é uma conversa muito interessante, me fascina muito de alguma forma, né? Mas pergunta final, Luciano, o que você usa, assim, para se fortalecer, para se manter autoconfiante? Você, enquanto pessoa. Bom, eu particularmente já estudei várias técnicas para elevar a autoestima, elevar o poder pessoal. E o que eu descobri e desenvolvi são os decretos pessoais. Você vai listar as suas qualidades e vai fazer um decreto. De repente, eu sou autoconfiante, eu sou merecedor de coisas boas, eu posso, eu consigo, eu realizo. Tem que ter uma postura muito congruente para sua mente entender que isso é verdade, que isso é verdadeiro. Então, quando você fala eu sou paz, eu sou tranquilidade, eu sou amor, você está dando um estímulo para o seu cérebro. Ele vai responder conforme as suas crenças e conforme os seus hábitos. Senão você vai falar que você é disposto e vai falar, não, você não é, você é preguiçoso. Então você tem que ser congruente internamente. Então, é uma pena, mas estamos acabando aqui a entrevista com o Luciano. Espero muito ter mais vezes a sua presença aqui no nosso programa, tá? É um conteúdo muito enriquecedor. Eu vou ficar aqui na torcida e vou ficar querendo muito mais entrevistar você, viu? Só tenho que te agradecer, gratidão mesmo, viu? Obrigada.